Entrou água e o barco está afundando. As caras começam a se mostrar. E tudo que estava escondido aparece na luz do dia. Lembra quando acusaram o presidente Lula de ter indicado o seu próprio advogado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Pois é, naquele aspecto não valeu o princípio constitucional da impessoalidade, não foi? Muitos disseram que ele iria seguir as determinações de quem o colocou no cargo. Outros disseram que não, que era um excelente advogado, jurista e que não iria fazer nada apenas do agrado do presidente do Executivo. E assim foi no início mesmo. Cristiano Zanin chegou a discordar de algumas ações que eram do interesse do presidente Lula. E muita gente disse, está vendo aí? Não tem nada a ver. Poderia ter sido isso uma estratégia de começo, apenas? E que, com o passar do tempo, as coisas se revelariam? Não se sabe. Mas a verdade é que o governo corre contra o tempo. E os cofres ficam cada vez mais vazios. Não se pode dar o luxo de perder a arrecadação em um momento em que manter os caprichos se faz mais necessário. Sim, caprichos. Estado inflado de ministérios que não servem para absolutamente nada. E aí, o que acontece? Entra em cena um entendimento amigo, companheiro, uma mão para ajudar em um momento de crise. O ministro cancelou a desoneração da folha de pagamento para todos os 17 setores da economia. Mas como assim? Sendo que já havia acordos com relação à matéria aprovada pelo Congresso? O ministro Haddad já estava até conformado? Só que não. O governo entrou com uma ação e o ministro Zanin atendeu. O caso está sendo julgado pelos outros ministros da Corte em plenário virtual. Eles vão decidir se mantém ou não o veto do ministro Zanin. Gilmar Mendes e Flávio Dino, vejam só, já votaram com o relator pela manutenção do veto. Ou seja, Flávio Dino era do governo até um dia desses. Os ministros têm até o dia 6 de maio para decidir se mantém ou não a decisão de Zanin. No voto, Zanin argumenta o seguinte, aspas, a suspensão imediata de dispositivos legais que comprometem o equilíbrio fiscal e afrontam diretamente o texto constitucional é medida que evita danos financeiros de proporções bilionárias para as contas públicas, sem possibilidade de reparação no curto e médio prazo, fecha aspas. A resposta do Congresso Nacional, que pensava que o assunto já estava resolvido, que já tinha terminado, que eram águas passadas, foi imediata e de imensa surpresa. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira para explicar o que vai fazer. Ele se encontrou com a equipe jurídica do Senado logo pela manhã e decidiu entrar com um agravo regimental pedindo a revisão e derrubada da decisão do ministro Zanin. Pacheco falou muito e levantou tudo que o Congresso e especificamente ele fizeram em prol do governo para aumentar a arrecadação. E não gostou do que aconteceu. A fala dele está um pouquinho longa, mas é importante também que você ouça e saiba o que está acontecendo. Veja. Eu queria, antes de tratar mais detidamente sobre a parte técnica dessa ADI, é dizer que o ano de 2023 foi um ano em que o Congresso Nacional Brasileiro proporcionou ao Brasil e naturalmente ao governo federal meios para poder ter governabilidade e uma arrecadação que pudesse fazer frente aos gastos públicos propostos pelo governo. Percebam que já antes do governo Lula assumir, o Congresso Nacional, num gesto muito importante, e acredito até inédito na República, autorizou através de uma emenda constitucional que houvesse um espaço fiscal através da PEC da transição. Logo na sequência, ao longo do ano de 2023, aprovamos um sem número de projetos para a sustentação fiscal e orçamentária do Brasil. Projetos como a alteração do regime fiscal e do arcabouço fiscal, como lei complementar,
um projeto que disciplina as decisões do CARF na linha do que foi a proposta do governo federal, um projeto referente à tributação de offshores e também tributação de fundos exclusivos, um projeto de tributação das apostas esportivas, não é? E mais ao final do ano, uma alteração no regime de subvenções através da medida provisória 1085, também aprovada. Tudo isso, no final das contas, representou uma realidade para o Brasil que é importante todos conhecerem, é uma realidade de arrecadação nos primeiros 3 meses do ano de 2024, muito além do que foi a arrecadação nos primeiros 3 meses de 2023. Um incremento de quase 80 bilhões de reais a mais de arrecadação em 2024 em comparação ao mesmo período de 2023. 8,36% a mais, já descontada a inflação. E esse foi um trabalho da Câmara dos Deputados, um trabalho do Senado Federal, um engajamento muito forte em casas em que o governo não tem maioria, justamente para que pudéssemos proporcionar uma arrecadação que fizesse frente aos gastos públicos e a proposta e o planejamento do governo para o Brasil. E é incrível agora nós nos depararmos com uma situação, inclusive espelhada numa petição da Advocacia Geral da União, como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha de pagamento de 17 setores e à desoneração de municípios já muito sacrificados por um pacto federativo muito injusto para municípios. Portanto, isso definitivamente não é verdade dentro de um contexto que é o contexto em que a arrecadação proporcionada pelas medidas do Congresso Nacional foram muito além do que o impacto orçamentário e financeiro dessas duas medidas de desoneração de folha para setores da economia, justamente para que possam manter a empregabilidade. A razão de ser é esta: esses setores são autoempregadores, a folha de pagamento tem um grande impacto na sobrevivência desses setores, eles geraram emprego mais do que a média dos outros setores nacionalmente. Então há uma lógica da prorrogação dessa desoneração que, aliás, vem desde 2011, não é fato novo, não é uma novidade aqui desse Congresso Nacional nesse instante. Me diga o que você viu nessa fala de Rodrigo Pacheco. O que eu vi foi o que dissemos no início: o barco está afundando e nenhum acordo acertado no princípio conseguirá ser cumprido. O governo não abre mão da gastança e não tem mais dinheiro para bancar o desperdício. Então, lamenta, mas não pode abrir mão de nenhuma arrecadação. Por isso, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, a pedido do presidente, entrou no Supremo e as caras começaram a aparecer. A coisa só vai piorar de agora em diante, infelizmente. Nem que se tribute o vento que sopra em seus cabelos e o ar que você respira vai ser o suficiente para cobrir as contas do governo. E aí, quem vai aguentar essa corda espremendo na cintura de agora em diante? Quem? Não vai ter jeito. Todo mundo vai ter de pular desse barco o quanto antes, caso contrário, vai afundar com ele. É semelhante ao abraço do afogado. Não seria mais fácil cortar 10 ministérios, por exemplo? Isso resolveria, mas ninguém quer cortar na própria carne, quer cortar na dos outros. Junta-se a isso a paulada que Elon Musk está dando no sistema brasileiro. Quem ficar de pé e por perto vai perecer no deserto. E agora nós vamos falar da saúde.